Deus quer te abrir um horizonte novo. Deus quer te ampliar. Deus quer te levar a viver experiências com Ele que você não viveu ainda, entender coisas que você não entendeu ainda e colher resultados que você ainda não colheu. Amém? Deus, Ele não nos chamou, queridos, para o pequeno, para o pouco, para o medíocre. Ele nos chamou para aquilo que é grande, para aquilo que é nobre, para aquilo que é excelente. Amém? Então, que Deus abra o seu entendimento, que Deus te dê e nos dê espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade, para que aquilo que é o novo de Deus possa penetrar no nosso coração. E aquilo que é velho, aquilo que é inoportuno, aquilo que é do inimigo, possa ser removido, possa ser anulado em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 18, 9 e 14, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Ok? Deuteronômio 18, 9 e 14. Nesse texto, Deus exorta o povo de Israel que, ao entrar na terra de Canaã, não se contaminasse com os costumes das nações pagãs que ali habitavam. Ou seja, Deus diz para eles: vocês vão entrar na terra prometida e lá tem povos pagãos. Tem os jebuseus, os ferezeus, os povos amalequitas, cananitas. E aqueles povos, eles consultam os deuses estranhos, eles praticam a necromancia, eles fazem coisas que são práticas abomináveis. Mas a você, Israel, eu não permito isso. Você vai ser santo ao Senhor. Você vai ser separado de tudo isso. Apesar dessa exortação, Israel misturou-se com aquelas nações. Eles entraram ali e não só se deram em casamento seus filhos, as mulheres daqueles povos, como também eles acabaram assimilando daquela cultura e adorando deuses estranhos, né? Então, Israel, nessa assimilação de uma cultura pagã, perdeu com isso muito das suas características espirituais, sofrendo por isso várias más consequências posteriores, que foram o quê? Os cativeiros no Egito, na Babilônia e a influência maligna de Roma na vida de Israel. Num paralelo espiritual, a igreja de Jesus, ao conviver também com as nações às quais fora enviada, também assimilou culturas pagãs, culturas idólatras, perdendo com isso parte da sua visão e da sua força. O que a Bíblia diz no Salmo 115? Que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Aí diz o quê? Tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fazem e quantos neles confiam. Então, um dos sintomas da idolatria, uma das consequências da idolatria é a perda da visão. E a igreja de Jesus se tornou idólatra. Tanto é que nós temos uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. A influência de Roma entrou na igreja e trouxe consigo a idolatria para dentro da igreja, porque essa igreja não era idólatra, essa igreja não foi ensinada a adorar ídolos por Jesus, porque ela era uma igreja apostólica. Essa igreja derivou dos apóstolos de Jesus, mas depois abriu as portas para o paganismo, para a idolatria, e acabando por se contaminar, ela perdeu a sua visão. Então a igreja foi ao longo dos séculos, nessa convivência com as nações, assimilando essas culturas pagãs e perdendo a sua unção, perdendo a força, perdendo aquela fecundidade e aquela autoridade que existia na igreja de Atos. Não foi isso que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo? Então, Deus, que é restaurador de todas as coisas, está nesse tempo profético, restituindo a visão e a unção à sua igreja. Eu falei que a visão na qual nós fomos inseridos, ela é uma revelação acompanhada de uma unção. Deus está abrindo os nossos olhos espirituais. Deus está nos fazendo, por revelação, entender coisas que nós não entendíamos. Fazer coisas que antes nós não fazíamos. E recebermos dele coisas que antes nós nunca recebemos. Tem alguém aí que recebe isso? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Diga para a pessoa: esse tempo é um tempo profético.
de restauração e de restituição da sua visão e da sua unção. Em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando de volta à nossa origem espiritual terrena, para que possamos recobrar toda a unção e bênçãos perdidas. Preste atenção, nós temos uma origem espiritual na terra, e essa origem não é Roma. Amém? Jesus nunca esteve em Roma. Jesus nasceu, viveu e morreu em Israel, e fez todo esse trabalho em Jerusalém. Então, nós precisamos entender que a sede da fé na terra não é Roma, não é nenhuma outra cidade, não é nenhuma outra nação. A sede da nossa fé, a origem da nossa fé, do nosso estilo de vida é Jerusalém. Amém? Porque foi de lá que Jesus enviou a sua palavra para toda a terra. Olha o que diz aqui. Isaías 2, 2 e 3. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. O que eu falei de Zacarias 14? Uma chamada para todas as nações, para todas as famílias da terra. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Hoje nós somos alimentados, guiados, conduzidos por uma palavra que saiu de Jerusalém. Amém? Que tem a sua fonte, a sua origem em Sião. Estamos vivendo o cumprimento dessa profecia. É uma chamada divina para Israel. A palavra Israel quer dizer uma geração que volta para Deus. Então, nós que andamos como igreja pelas nações e assimilamos culturas pagãs, acabamos trazendo para dentro da igreja coisas que não têm a ver com a Bíblia, que não existem na Bíblia, por exemplo, como o Natal. Tem igrejas aí que celebram o Natal, que põem árvore de Natal no púlpito, e se deixar, o pastor se veste até de Papai Noel, para alegrar as crianças na escola dominical, né? Isso não está na Bíblia, isso não faz parte da nossa origem. Mas isso entrou na igreja, assim como entraram outras coisas. Então, hoje Deus está chamando a sua igreja de volta. Hoje Deus está chamando o seu povo de volta à origem espiritual que é Israel, que é Jerusalém. Israel quer dizer Isra, voltando para El, Deus, voltando para Deus. Israel, uma geração que volta para Deus. Nessa volta, a igreja está sendo restituída de tudo que por promessa lhe pertence: a revelação, a unção e as bênçãos. Amém? Você ir a Sião, você entender essa visão de Israel, é você ser restituído, é você ser ampliado na sua revelação, na sua unção e nas bênçãos que vão se derramar sobre a sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Então a gente não pode entender ir a Israel ou se envolver com Israel só como um passeio turístico, como uma oportunidade de conhecer um lugar. Não, é muito mais do que isso, é uma relação espiritual com um povo. Amém? É uma relação espiritual biblicamente determinada. Amém? De que o Israel espiritual, a igreja, ame e abençoe o Israel natural, que é o povo que habita em Sião, que habita em Israel. Para vivermos isto, o primeiro passo é entendermos a relação de Deus com Israel. Deus ama a nação de Israel e quer que a sua igreja a ame também. Hoje Deus está plantando no seu espírito uma semente de amor, de paixão por Jerusalém. E se isso não existia, um pastor até que a gente teve numa reunião semana passada disse: Israel para mim era uma coisa, nada a ver, não está nem aí com Israel, não tem problema. Não tem problema, não se sinta culpado por isso. É falta de ser ministrado, falta de ser ensinado, falta de um entendimento espiritual que não foi dado a você até agora. Mas abra o seu coração para o novo de Deus, abra o seu coração para entender a mente do Senhor, porque Ele quer, através disso, te abençoar. Amém? Deus ama o povo de Israel.
E hoje você vai entender por que esse povo é chamado povo escolhido, aquela terra é chamada terra prometida. Essa palavra veio para te abrir o entendimento, para te trazer essa revelação e essa unção em nome de Jesus. Em Êxodo 4:22, o Senhor diz: Israel, preste atenção, o que é Israel para Deus? Israel é meu filho, meu primogênito. É Deus falando com o faraó do Egito. Israel, Êxodo 4:22. Israel é meu filho, meu primogênito. Se recusares deixar ir o meu filho para que me sirva, eu, o Senhor, matarei o teu primogênito. Por causa de Israel, por ciúmes de Israel, Deus matou os primogênitos do Egito. Por quê? Porque o faraó estava aprisionando e até matando o primogênito do Senhor, que é Israel. Israel é a nação primogênita entre todas as nações que o Senhor criou. E o Senhor tem grandes zelos de Sião. Amém? Deus protege aquela nação. Deus ama aquela nação. E ai de quem se voltar contra aquela nação. Esse Ahmadinejad aí, ele não sabe o que ele está falando, dizendo que Israel tem que ser varrido do mapa. Daqui a pouco quem vai ser varrido do mapa vai ser ele. E quem vai fazer isso aí? Os juízos de Deus, os zelos de Deus com o seu povo. Hugo Chávez foi agora há pouco tempo dizer que desde as suas entranhas ele amaldiçoava Israel. Logo depois que ele fez essa declaração, apareceu nele o câncer nas suas entranhas, e foi de um câncer nas suas entranhas que ele foi à morte, ele foi a óbito, e sem Jesus, né? Porque uma pessoa que tem Jesus não consegue odiar tanto a Israel dessa forma, de amaldiçoar uma nação que não lhe fez nada desde as suas entranhas. Então, a gente tem que entender isso, que Deus ama Israel, e que Deus odeia e amaldiçoa aqueles que amaldiçoam a Israel, que é a descendência de Abraão. Isaías 60:12 diz assim: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todo assoladas. Olha o que Deus diz na palavra, Isaías 60:12. Tem alguém aqui que é 12? Então preste atenção nos versículos 12. A nação e o reino que não te servirem, Jerusalém. A nação e o reino que não te servirem, Israel. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Essas nações perecerão. Amém? Então veja como Deus fala dessa nação com ciúme, com zelo, com amor. Um amor de pai que quer proteger o filho quando alguém mexe com o filho na escola. Amém? Salmo 132:13. É o Senhor falando de Jerusalém. Olha o que fala a respeito da cidade de Jerusalém. Pois o Senhor escolheu a Sião. Ele escolheu aquela cidade. Preferiu-a por sua morada. Ele mora lá. Mas ele não está em toda parte? Tá. Mas lá é o estrado dos pés dele, como ele disse. Né? Lá é o lugar onde ele gosta de estar. Quando ele vai para lá, ele se sente em casa. Né? Este é para sempre, o lugar do meu repouso. Você vai para casa para descansar, para repousar. Deus, quando quer descansar, vai para Sião. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. É impossível você ir a Sião e não ter um encontro com Deus. A gente vai a Sião, tromba com Deus na rua. Estão impactados ou não acharam graça na piada? Não, quero dizer assim, você vai ali e sente a presença de Deus. Você chora, você se quebranta, você tem sonhos, você tem visões, você vê na Bíblia uma palavra que você nunca tinha visto, Deus fala com você, Deus te toca ali. Amém? Então, essa é uma experiência como ir, por exemplo, ao encontro com Deus. Não dá para você explicar para a pessoa como é o encontro com Deus. Você só consegue dizer que é tremendo. E eu digo para você que ir para Israel não é só tremendo, é maravilhoso. E quem vai quer ir sempre. Eu fui a primeira vez, achei um exagero quando o apóstolo René disse assim: quando você for embora, você vai sentir saudade. O avião nem tinha decolado da pista ainda, eu já estava chorando dentro do avião, porque eu estava indo embora de Sião. E no outro ano eu voltei, no outro ano eu voltei, no outro ano eu voltei, eu nunca mais parei de ir lá. Já faz 13 anos, eu já fui mais de 15 vezes. Então, eu quero dizer que é importante nós entendermos a relação do Senhor com Israel. Ele diz que ele escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, e que esse lugar é o lugar para sempre do repouso dele. Aqui habitarei, pois o preferi. Devemos amar, servir e abençoar Jerusalém, pois ela
é a origem da igreja e também o seu destino. Apocalipse 21:9 diz que a igreja que cumprir o propósito de Deus na terra será aprovada como esposa do Cordeiro e habitará com ele na Jerusalém celestial. Preste atenção, uma cidade que tem 12 portas e uma muralha de 144 côvados. Você acha que isso é coincidência? Quem aqui tem vontade de morar na Jerusalém celestial? E como é que você quer ir na Jerusalém celestial, que está tão longe de você, e você não vai na Jerusalém terrena, que está aqui tão pertinho? Você não se esforçou ainda para ir aqui na terrena, mas você quer ir naquela que está lá no céu? Pois eu quero te dar uma boa notícia hoje. Se você crer e receber, Deus vai te levar para as duas. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos, porém, olhar para Jerusalém terrena, porque uma outra profecia está se cumprindo nela nos dias de hoje. Israel está voltando dos 4 cantos da terra para habitar na sua própria terra. Olha o que diz Isaías 43:6. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Então o povo de Israel foi disperso da sua nação. Foi levado para os campos de concentração. Uns ficaram na Babilônia, outros foram para o Ocidente, outros foram para o Oriente. Mas esse é um tempo onde Deus está chamando esse povo de volta. Você pode ver que tem muitas famílias de judeus que estão dizendo assim, nós estamos voltando para Sião, nós estamos indo morar em Jerusalém, e eles estão deixando as nações e voltando para a sua própria terra. Por quê? Porque existe essa promessa de que Deus os traria de volta e os colocaria na terra que Ele deu a Abraão, e que eles nunca mais seriam tirados de lá. Eu encontrei com um judeu que trabalha esses dias lá, que trabalha no Hotel Intercontinental, na rede de empresários, na terça-feira, e eu disse assim, fique tranquilo, porque eles vivem sobressaltados, né? Eles vivem cercados de inimigos. E eu disse para ele, você está dizendo que gostou da palavra que eu ministrei aí? Eu quero te dizer, se você crê que eu sou de fato um homem de Deus, eu vou te dizer uma coisa, a mão poderosa do Senhor, o Deus de Israel, nunca mais permitirá que ninguém tire vocês daquela terra. O que vai acontecer é exatamente o contrário. Vai chegar um tempo em que vocês vão começar a se expandir, e aqueles lugares que hoje estão em possessão dos inimigos vão ser devolvidos a Israel em todo o seu comprimento, em toda a sua largura. Por quê? Porque a palavra de Deus não falha jamais. Amém? Então, hoje está sendo isso. Você vai a Jerusalém, Jerusalém é um canteiro de obras, tem gruas, tem obras por todos os lados. Grua é aquele guindaste, né, que fica construindo os prédios. Todos os lugares você vê apartamentos, condomínios sendo construídos. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, que estava preso nas nações, estava lá preso atrás do muro de Berlim, o muro de Berlim caiu para liberar aquele povo, né? Muitos povos que estão distantes, né, que não têm recursos para voltar a Sião, são ajudados pela Embaixada Cristã de Jerusalém e são repatriados. Por quê? Porque existe um retorno do povo de Israel a Sião. Num paralelo espiritual, Israel está voltando para casa, e a igreja também, diga graças a Deus. Nós estamos voltando para casa, gente. A gente está indo na direção certa agora, que não é Roma, que não é nenhuma outra nação da terra, não é Babilônia, mas é Jerusalém. Qual a importância desta volta? À medida em que retornamos, estamos resgatando a essência, a fecundidade e a força da igreja de Atos, uma igreja em células, no modelo dos 12. Amém? Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver o quê? Aquela igreja deixada por Jesus, que tinha 12 apóstolos, que tinha líderes sob o comando dos apóstolos, que se reuniam nas casas e se reuniam no templo, que faziam células e que eram comandadas por um concílio, por uma liderança apostólica, os 12 apóstolos de Jesus, ok? Então, isso é maravilhoso, por quê? Porque isso nos resgata, isso nos restitui em 3 áreas. Esse resgate se dá em 3 áreas que identificam a visão M12 como uma visão contida na visão de Israel. Entenda uma coisa, eu pensei que eu vim aqui para escutar sobre a visão celular no modelo dos 12, como é que eu ia fazer discípulo e tal. Você veio escutar isso, você vai escutar isso, mas eu quero que você entenda a visão macro.
A visão dos 12 nasceu em Jerusalém. A visão dos 12 está dentro da visão de Israel. A visão dos 12 é uma visão menor, que está dentro de uma visão maior, que é a visão de Israel. E nós precisamos ter essas vendas dos nossos olhos tiradas, que Roma colocou em nós, porque a idolatria que nós recebemos de Roma, a contaminação nas escolas eclesiais, que eram escolas romanizadas, nos fizeram fechar os olhos para Jerusalém. Por isso que tem pastores que não sabem nada sobre Jerusalém, não gostam de Jerusalém, e prega todo domingo em cima de uma Bíblia que nasceu em Jerusalém. Prega uma palavra que vem de Sião. Então nós precisamos recobrar isso, que nos foi tirado, que nos foi roubado. Nós precisamos remover os enganos das coisas que nos foram ensinadas, que não estão no propósito maior de Deus. Então é um resgate. Qual é a primeira área de resgate? A fé. Amém? A genuína fé é aquela que se apoia nos princípios da palavra de Deus. Vivemos a visão de Israel, abre o nosso entendimento, remove os véus dos nossos olhos espirituais, nos dando acesso a um nível mais profundo de revelação, que é também um selo de autoridade. Quando é que uma pessoa é ungida por Deus? Quando é que uma pessoa prega e prega com autoridade? Quando ela ouve a voz de Deus. Quando ela tem revelação. Moisés foi o homem que tinha maior autoridade no Velho Testamento. Por quê? Porque Deus dizia a respeito de Moisés: todo mundo aí eu falo por visões e por sonhos, mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara, eu falo boca a boca. Então Moisés era o homem que naqueles dias tinha o maior nível de intimidade e de revelação dada por Deus. E revelação representa autoridade. Então, hoje a igreja está sendo restaurada, santificada, restituída, colocada por cabeça, alcançando os lugares de governo, porque ela está sendo restituída na revelação. E subir a Sião, amar Sião, abençoar o povo de Israel, representa ter os véus removidos, significa abrir o entendimento para entender coisas que antes nós não entendíamos, porque não tínhamos revelação. Amém? Olha, quer ver como isso é verdade? Quando isto acontece, deixamos a fé humana e recebemos a fé divina. Perdão, eu pulei aqui um versículo, um parágrafo. A revelação transforma a nós e ao nosso estilo de vida. Por exemplo, ide fazei discípulos. Sempre esteve escrito isso nas nossas Bíblias. Teve ou não teve? Faz 2000 anos que isso está escrito aí na sua Bíblia, né? Mas só agora nós enxergamos isso, quando Deus nos deu a revelação. Amém? Quando isto aconteceu, deixamos a fé humana e recebemos a fé divina. Saímos da religiosidade e entramos no mover do Espírito. Paramos de edificar templos e passamos a edificar vidas. A igreja de Jesus, como eu falei, ela não é baseada em estruturas físicas, humanas, econômicas ou políticas. A igreja que Jesus construiu fala de um modelo espiritual que restaura vidas, que dá às pessoas a mente de Cristo, que trata o caráter das pessoas pelo discipulado. Essa vai ser a força da tua igreja, os teus 12 santos, irrepreensíveis, com bom caráter, vivendo pelos princípios da palavra de Deus e tendo uma relação de adoração e de verdadeiro serviço a Deus. Você recebe aí? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. A revelação resgata princípios perdidos que nos levam ao cumprimento integral das promessas. A obediência ao ID de Jesus atrai as bênçãos decorrentes da obediência, prometidas em Deuteronômio 28. O que está escrito em Deuteronômio 28? As bênçãos decorrentes da obediência. Quando você é obediente, você é abençoado. Então, quando você entra na obediência de fazer discípulos, Jesus, a última ordem que ele deu na terra foi essa, para a igreja: ide e fazei discípulos. Foi a última coisa que ele mandou fazer. E geralmente a última coisa que a gente manda fazer é a mais importante. Não é? Um pai, antes de morrer, ele não vai falar de amenidades, ele não vai falar de coisas banais, ele vai falar do que é mais importante. E Jesus, antes de voltar para o Pai, aquilo que era mais importante para ele e aquilo que era mais importante para nós, ele deixou como comissão aos seus 12, dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Então, quando a gente entende isso por revelação e entra pela fé nessa prática de fazer discípulos, você começa a ser agraciado por Deus com muitas bênçãos, a sua família é restaurada, o seu ministério começa a crescer,
você começa a prosperar. Pode reparar, tinha algum pastor que veio dar testemunho aqui com notícia triste aqui, com triste testemunho? Não, todos estavam felizes, sorrindo, dizendo, Deus renovou a nossa alegria de ser pastor, Deus nos prosperou, Deus nos abençoou, Deus nos promoveu, fomos ungidos apóstolos, né? Nosso ministério está crescendo, a gente era 100, agora nós somos 800. Então, eu quero dizer, tudo isso fala de uma visão que nos leva a fazermos aquilo que Jesus mandou fazer, ok? Israel não tem ainda a experiência do nascer de novo, mas é sustentado pelos princípios que guarda. Então, queridos, eu quero dizer para você, não adianta, nós não seremos plenos se nós não recebermos a revelação da palavra e não fizermos da palavra uma prática de vida. Quais são os princípios que Israel, sem o Espírito Santo, guarda? A oração. Faz 6.000 anos que tem oração lá naquele muro lá. 3.000 anos que tem oração lá naquele muro, dia e noite. Quando chove, aí que tem mais gente orando, porque um pensa assim, está chovendo, vou correr para o muro não ficar vazio. Então, enche de gente quando chove. Porque um pensa assim, eu vou porque senão o outro não vai. E aí todo mundo vai. Então, eles são zelosos na oração. O apóstolo Paulo diz isso, que Israel em muitas coisas é mais zeloso do que nós. Só que eles não têm o Espírito Santo e nós temos. Então, olha o que eles guardam como princípios. Os dízimos, as ofertas, o sábado, as primícias. O sábado não no sentido religioso, não no sentido da condenação. Se não guardar o sábado, você vai para o inferno. Não, o sábado no sentido de ter um dia para Deus, um dia para descanso. A sua vida não é só trabalhar, correr, ficar doido. Não, tem um dia que você vai falar com Deus, tem um dia que você vai se consagrar a Deus, tem um dia que você vai ficar com a sua esposa, que você vai dar atenção aos seus filhos, porque senão seus filhos não vão querer ser pastor igual a você, não. Se você não tiver tempo para eles, se você não passear com eles, se você não fizer aquilo que é a vontade de Deus, que é a família integrada, junta, unida no espírito, no propósito, vivendo em amor, não tem avivamento na igreja, querido, porque a sua família é a base da igreja. Se a sua família acabou, acabou a igreja. Amém? Então, eles guardam tudo isso e são sustentados como nação por princípios. É um povo muito rico, muito forte. Quando se pede oferta para Israel, não pense que você está dando uma esmola para um mendigo, não. Israel é hoje a nação mais rica e mais poderosa da terra. Todo mundo pensa que é os Estados Unidos, mas não é não. É Israel. E eles ganham dinheirinha e guarda e fica em silêncio. Para ninguém rouba dinheirinho de Jacó. Por quê? Porque eles já foram muito roubados, muito perseguidos, muito atacados. Então Israel é um povo discreto, mas uma nação muito forte, muito poderosa. Acho que tem 14 prêmios Nobel. Sabe quantos o Brasil tem? Nenhum. Né? Então, assim, um povo forte na ciência, na tecnologia, na graça de Deus. Deus é com aquele povo. Amém? E você precisa entender isso. E entender que será abençoado aquele que abençoar a descendência de Abraão. Nós precisamos não só aprender isso, mas nós precisamos ensinar isso para os nossos discípulos. Porque uma igreja que ora por Jerusalém, uma igreja que ama Jerusalém, uma igreja que abençoa Jerusalém, ela prospera. Amém? E Deus quer que você prospere. Segunda área de resgate. A primeira é a fé. E a fé no quê? Na palavra de Deus. Uma fé vivida na prática dos princípios. Esse é o resumo do primeiro tópico. A visão de Israel nos leva a isso. Amém? Foi andando com o apóstolo René, foi subindo a Sião, foi aprendendo coisas lá que o nosso entendimento foi se abrindo para coisas que hoje nós praticamos. Por exemplo, aquele moço que está ali, que é vereador da cidade, ele faz questão de todo mês me entregar a primícia dele. Nasceu isso no coração dele. Nunca pedi nada para ele. Nada. A não ser para ele ficar perto de mim e me amar. Porque eu amo muito a vida dele. Mas ele vem com a primícia dele. E eu falo a mesma coisa que eu falei para o pastor Rogério. Você já entregou lá para o seu apóstolo Rina lá? Você tem que entregar a primícia. Não, eu entreguei para ele, mas eu quero entregar para o senhor também. Por quê? Porque já entendeu no Espírito que isso representa um princípio da palavra que, quando praticado, traz sobre a nossa vida uma bênção. Que bênção? Abundância de vida, de paz e de prosperidade.
Então, os princípios da palavra de Deus, quando eles são revelados e eles são colocados em prática, a nossa vida muda. Amém? Essa é a fé que tem que ser resgatada pela igreja. A igreja não pode ficar só na teoria. A igreja tem que viver por princípios, viver o evangelho de forma prática. Segundo aspecto, a segunda área de resgate, a família, a célula principal. Todos repitam, Israel é uma referência de família. É verdade. Se você for Israel, você vai ver que Israel é uma referência de família. Não tem só famílias ajustadas, estruturadas e gente santa lá, não. Você vai ver lá gente usando droga, você vai ver gente cheia de tatuagem no corpo, você vai ver jovens no homossexualismo, você vai ver pessoas na prostituição. Tel Aviv, por exemplo, é uma cidade onde é impressionante a prostituição nas ruas. Mas, ainda assim, a nação de Israel, que não está só naquele território, mas está esparramada por todas as nações da terra, continua sendo a nação com o menor índice de divórcios. Amém? Israel, ao longo dos séculos, foi preservado da sua dispersão e do seu massacre por conservar duas características. A primeira característica, já está acabando a palavra, a sua relação com o Deus único. A vida inteira Israel adora o único Deus vivo e verdadeiro. E nisso eles se irmanam conosco. Para eles, o Messias deles ainda vai vir. Para nós, o Messias já veio. Mas eu falei com esse judeu que eu conversava nessa semana. Eu falei assim, não importa se o Messias ainda vem ou se ele ainda vem ou já veio. O que importa é que a gente acredita que existe um Messias. Um Senhor e um Salvador. Amém? Então, Israel sempre se baseou nessa fé. Sempre buscando a face de Adonai. Ainda que por princípios, ainda que por temor e por zelo da palavra, por não ter o Espírito. Mas eles fazem isso. Amém? A vida toda fizeram isso, dependeram de Deus. Foram socorridos por Deus, ainda que em muitos momentos foram tragados, feridos pela sua própria desobediência. Mas nunca deixaram o seu Deus e Deus também nunca os deixou. O segundo aspecto, além da relação com o Deus único, a relação através da célula familiar, que resguardou a identidade cultural e religiosa de Israel. Exemplo, o Shabat. Veja a figura do Shabat. Quando você olha para o Shabat, o que você vê? A família orando a Deus e compartilhando a vida. Compartilhando os costumes. Compartilhando os ensinamentos para gerações futuras. Quando você vai, por exemplo, a uma festa de tabernáculos, sabe o que é tabernáculos? É uma cabaninha que durante 7 dias fica armada no quintal da casa, onde os pais se reúnem com os filhos, naqueles 7 dias de festas. Alguns dormem dentro da sucá, outros tomam suas refeições dentro da sucá, com um propósito: os pais contarem aos filhos sobre a libertação, sobre a transformação e sobre a provisão que Deus deu a eles em Páscoa, em Pentecostes e em tabernáculos. Amém? E através disso, se ensina de geração em geração. Os pais passam para os filhos. E assim, a cultura não se perde, a noção de quem é Deus não se perde, a guarda dos princípios não se perde. E assim esse povo é preservado. Pense que Israel podia ter sido, como disse o profeta do mal, Ahmadinejad. Poderia ter sido riscado do mapa. Mas por que não foi? Porque crê no Deus vivo e verdadeiro. Porque espera nele e porque preservou a família. Amém? Então, durante toda a história de Israel, nós vemos a força das células familiares. No Êxodo, cada família deveria compartilhar um cordeiro. Como é que era a preparação para sair do Egito? Cada família tome um cordeiro. Era já uma alusão profética às células que hoje nós fazemos, onde nós compartilhamos o cordeiro de Deus através da sua palavra. Toda célula sua não se reúne numa casa de família e tem uma palavra lá para ser compartilhada? Você está num paralelo com o Êxodo, trazendo libertação às vidas, trazendo libertação às famílias, do jugo do mal, da escravidão do pecado, através da salvação pela palavra de Deus, que é o cordeiro compartilhado em cada casa. Amém? Isso já estava como uma figura profética lá em Êxodo, capítulo 12. Em toda incursão administrativa de Israel, estavam envolvidos na liderança os chefes de famílias e suas casas. Não era? Quando for lá para
Descobriu o pecado de Acã, como é que foram rastreando o negócio lá? Por família, por família, por família, por família. Até que chegaram na família de Acã e toda a família foi morta, porque Acã tinha cometido um pecado que trouxe maldição sobre toda a sua casa. Então, as famílias organizaram o povo, as famílias estruturaram o povo. E da mesma forma, não só a família biológica, ela estrutura a sociedade, como a família da fé, representada nesse organismo, que é uma célula, estrutura a igreja. Amém? As células no seu ministério vão dar crescimento à igreja, os 12 vão trazer governo e multiplicação. Amém? Também, Satanás, por conhecer a importância da família no projeto de Deus, como disse aqui o futuro deputado Júlio César Pereira, tenta desestabilizar a família. O que a gente está vendo aí? Uma grande guerra contra a família. Mas por intermédio de Abraão, o patriarca de Israel, está a bênção do Senhor determinada para todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, de Israel, de Sião, parte uma bênção para todas as famílias da terra. Lê o Salmo 128, você vai ver lá uma bênção do Senhor, onde diz, desde Sião o Senhor te abençoe, para que você veja os filhos dos seus filhos. Está falando de uma família abençoada por Deus. Amém? Também em Apocalipse 22:2, as células aparecem como uma estrutura espiritual, através da qual será processada a cura dos povos. Fala de uma árvore que dá 12 frutos, e ela tem folhas verdes, que não murcham nunca. Porque essa árvore é alimentada por um rio que sai do trono de Deus. E essas folhas representam as células. E essas células representam o quê? Famílias. Porque pelo resgate da família, pela palavra de Deus entrando dentro das casas e salvando as vidas, as famílias, o que vai acontecer? As nações vão ser transformadas. A igreja vai ocupar o seu espaço, o seu lugar. E dessa forma, as nações vão ser tomadas para Cristo. Amém? As células de hoje são uma expressão de resgate do ambiente familiar, através da paternidade e da maternidade espiritual de um casal de líderes. Amém? Você consegue compreender isso? O que é uma célula para uma pessoa que está desgarrada, perdida nas drogas, brigado com seus pais, foi ferido na infância, foi ultrajado na adolescência, se rebelou contra a família? Um bandido. Está lá na FEBEM. Aí sai, vem para uma célula. Chega lá, vê um ambiente de poucas pessoas, onde ela é amada, onde tem um casal de líderes, um pai e uma mãe espiritual, falando de um amor que não vai falhar, que não vai ferir, que não vai ultrajar, que é o amor de Jesus Cristo. Essa pessoa recebe Jesus, ela é curada na alma, ela é liberta no espírito, ela é renovada na mente, ela resgata o princípio de família, que na verdade era aquilo que o coração dela mais desejava, mas ela nunca teve. Amém? Então, as células representam cura para os povos. Ok? O avivamento na igreja só será possível se primeiro houver avivamento na família. Amém? A visão de Israel é uma bênção para as famílias da terra. Por isso, eu, se fosse você, pegava sua esposa, parava de investir em tanto instrumento, som para a igreja e tijolo para ampliar o templo, e comprava uma passagem para Jerusalém e ia passar uma lua de mel com a sua esposa nessa caravana aí, lá em Jerusalém. Faz esse investimento em você mesmo. Faz. Pode fazer, sem medo. Quando você voltar, a bênção na igreja vai ser tão grande que Jesus vai mandar o dinheiro todo. É lógico que eu não estou falando para todos fazerem isso. É aqueles que sentirem que essa palavra é para você. Amém? Porque tem gente que está tão no começo que não tem condição de fazer isso hoje, agora, nesse ano. Talvez você vá no ano que vem. Mas é uma palavra de incentivo para você crer, para você atender esse chamado de Deus. Porque Deus vai te levar, e tem alguns que Deus está levando de graça e pela graça. Né? A apóstolo França ganhou, junto com a apóstola Edna, a sua passagem. Dos seus 12 pastores de aliança, deram a passagem deles, ainda por Paris. Vai tomar o cafezinho de 5 euros junto comigo lá, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso a Jesus, gente? Libera essa unção para nós aí. Libera essa unção para nós aí, apóstolo França.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Terceira área de resgate e última, a visão da igreja. Deus, nessa visão, resgata a nossa fé, resgata a nossa família e resgata a nossa visão para o ministério. Quando olhamos para Jerusalém, vemos não só a origem das células, mas também o modelo dos 12. O fundamento apostólico estabelecido por Jesus para governar espiritualmente a igreja e as nações. Jesus formou 12 discípulos, que vieram a ser 12 líderes e que se transformaram posteriormente em 12 apóstolos do Cordeiro, enviados às nações. Amém? Ele pegou 12 pessoas, simples, comuns, mas que foram tirados em oração do coração do Pai, e Jesus imprimiu naquelas pessoas o seu amor, o seu caráter, a sua vida, a sua unção. E depois que eles estavam treinados, falou assim: agora eu vou dar uma missão para vocês, vocês vão pregar o evangelho e conquistar as nações da terra para o meu reino. Então ele enviou os seus 12. Ele enviou a sua igreja, que é uma igreja o quê? Apostólica. Então preste atenção, temos sido, por revelação, devolvidos à estrutura do discipulado. Eles viraram apóstolos, mas antes de ser apóstolos, eles tinham que ser discípulos. E eu quero dizer para você, pastor e pastora, que está sonhando em ir para Jerusalém, que está sonhando em ser apóstolo, que está sonhando em ter uma multidão, antes de qualquer coisa, seja discípulo. Aprenda a ser discípulo. Aprenda a servir. Aprenda a amar o seu líder. Aprenda a descobrir em alguém que Deus colocou como mentor, como discipulador, como pastor para você, coisas boas que você possa pegar para você. Porque eu quero dizer para você que os 12 de Jesus só se tornaram os 12 apóstolos do Cordeiro que tomaram as nações da terra para Cristo, né? Porque os 12 foram bem-sucedidos na sua missão, porque eles se deixaram trabalhar por Cristo. Porque eles se fizeram discípulos, a ponto de Pedro dizer para Jesus: Senhor, nós largamos tudo para te servir, para te seguir. E agora, o que vai ser de nós? Ah, Pedro, fica tranquilo, que não tem ninguém que me sirva, que me siga, que me obedeça, que se submeta ao meu cuidado e ao meu tratamento, que não receba nessa vida e também na vida eterna 100 vezes mais do que tudo que investiu. Então, seja discípulo, porque ser discípulo é entrar na legitimidade para produzir segundo a sua própria espécie. Você quer ter muitos discípulos? Então seja primeiro discípulo, porque cada semente produz segundo a sua espécie. Ok? A gente tem sempre que vigiar com a nossa alma sobre isso, queridos, para a gente nunca deixar de ser discípulo, para a gente nunca deixar de ser humilde, para a gente nunca deixar de estar conectado a alguém, porque toda a história bíblica, ela é construída em cima da relação de um pai, de um filho, de um pastor, de uma ovelha, de um líder e de um discípulo. É um Moisés e um Josué, um Elias e um Eliseu, um Jesus e um Pedro, um Paulo e um Timóteo. Então não tem como fugir disso. Se você quer uma igreja de discípulos, você está querendo algo bom, porque discípulo não vai embora, discípulo não te abandona, discípulo não te deixa. Discípulo que é discípulo te ama, te respeita e caminha com você em aliança a vida toda. Então tem alguns que não vão suportar esse tratamento e eles vão embora. Mas tem outros que vão ficar com você e vão ser como José de Arimateia, que era de fato discípulo de Jesus. Foi lá, pagou o preço, se expôs, não só com o Sinédrio, mas com Roma, e quis o corpo do seu discipulador, mesmo depois que o discipulador já era morto. Você vai ter discípulos assim, que vão te amar muito, até mesmo depois que você for embora. Você recebe? Por favor, dê um aplauso a Jesus. Então, a chave dessa visão é o discipulado. E onde isso nasceu? Em Israel, em Jerusalém. E, por fim, ao manto apostólico, né? Temos sido devolvidos, por revelação, à estrutura do discipulado e, por fim, ao manto apostólico, que é o maior nível de unção para a conquista, multiplicação e governo dado por Jesus à sua igreja. Amém? O apóstolo, ele é a cabeça da igreja. O apóstolo, ele é governo da igreja. E debaixo do seu manto, há sinais, há prodígios, há maravilhas e milagres. Quando você se conecta nessa unção, você não precisa virar apóstolo, mas você estiver debaixo da cobertura de um apóstolo, essa unção de sinais, de prodígios, de maravilhas, de milagres, de salvação, ela vai se manifestar na sua igreja. E por causa disso, o seu ministério vai prosperar. E vai prosperar tanto que pode chegar uma hora que Deus vai falar assim: bom, agora está na hora de eu ungir ele apóstolo. Porque ele está fundando tanta igreja, ele está, não é afundando, é fundando.
Tem uns que querem tanto ser apóstolo que começa a afundar a igreja. Porque ele só pensa nisso, ele não pensa mais em ganhar vidas, nem em fazer discípulos. Ele só pensa em ser apóstolo. Então ele começa a afundar a igreja. Mas os apóstolos de verdade, eles vão fundando igrejas, eles vão abrindo bases, eles vão cuidando de outros pastores. Ó, eu quero falar com aqueles que já vêm mamar nesse café aqui, faz tempo. Cuidem dos pastores novos que estão chegando. Eu tenho cuidado com muito zelo dos meus 12. Esses pastores novos que estão chegando precisam ser conduzidos pela visão. Ser pastor, ser apóstolo é isso, cuidar de outros, servir a outros. Então, cuidem desses pastores novos que estão chegando. Tem uma multidão de pastores novos aqui hoje, levanta a mão. Eu sei que eles não vieram trazidos pelo vento, eles vieram trazidos por vocês. Mas não adianta só você apresentar o café para eles. Você tem que apresentar o encontro com Deus, o pré-encontro, o pós-encontro, a escola de líderes, o reencontro. Você precisa fazer com eles o que talvez tenham feito com você. Tenham consolidado você e discipulado você, porque essa é a chave da visão. Amém? Então, finalizando. Quem ama a Israel, governa com Deus. Amém? Quem ama Israel, governa com Deus. O apóstolo René, ele diz assim, o grande êxito que eu tenho, o sucesso que eu tenho, a revelação e a unção que eu tenho, não é fruto da visão em células no modelo dos 12. A visão em células no modelo dos 12 veio como uma estratégia, uma ferramenta que Deus me deu para estabelecer, ampliar o meu ministério na dimensão que Deus queria. A chave do meu segredo é a minha aliança com Israel. E eu sei que isso é a maior verdade. Então, quero dizer para você, ame a Israel. Porque Deus ama Israel. Deus quer que nós abençoemos Israel. Amém? A Bíblia diz para não removermos os marcos antigos. E nessa perspectiva, Israel é o marco inicial. Foi lá que tudo começou. E lá também tudo terminará. Quando o Israel natural e o Israel espiritual, a igreja, forem um só povo. O Apocalipse diz que o Israel e a igreja vão pelejar juntos contra o inimigo, contra o anticristo. Amém? Então, nós precisamos entender, abrir o nosso entendimento para isso agora, abrir o nosso coração. E ainda que você não ame, seja possível até que você odeie Israel. Peça para Deus tirar esse ódio do seu coração, que isso não fica bem na vida de um líder, de um pastor, de um homem de Deus. E peça para Deus, Senhor, derrama desse amor no meu coração. Me ensina a amar esse povo. Me ensina a extrair o benefício que tem e abençoar esse povo. Há 3 maneiras de demonstrarmos verdadeiramente o nosso amor por Israel. Olha isso. Primeiro, Salmo 122, 6. Diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Então, por exemplo, nós todos os dias, eu já fiz isso hoje, os discípulos dessa igreja fazem isso todos os dias, de manhã, aqui quando tem oração, 6 horas da manhã. Quando tem oração na casa, na hora do almoço, oramos pela paz de Israel. Oramos pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque isso é um mandamento. Orai é um verbo conjugado no imperativo, é uma ordem, não é um pedido, nem uma sugestão. É uma ordem, orai pela paz de Jerusalém. Porque você, obedecendo essa ordem divina de orar por Jerusalém, você está orando pela sua própria paz. Lá é o estopim da bomba. Se acender o estopim lá, o mundo inteiro pega fogo. Então, nós precisamos orar pela paz daquele povo. Amém? E orar pela paz daquele povo significa também orar pela salvação do judeu. O apóstolo Paulo diz muito claramente de que nós devemos pregar a todos, mas primeiramente ao judeu. Então, o judeu precisa receber essa oração intercessória por salvação. Nós precisamos pregar a palavra para eles. Eu fui com uma equipe de discípulos, que eram mais 2, além de mim, no dia 10 de janeiro de 2011, pregar a visão em células no modelo dos 12, lá em Tel Aviv, para uma equipe de pastores. E plantei lá a semente. Agora, se o Senhor quer que essa semente floresça, que a visão entre em Tel Aviv, Ele que regue, porque eu fiz a minha parte. Né? Então, nós precisamos pregar para os judeus. E pregar para os judeus não é com palavra, porque o judeu ele é muito trabalhado na mente para ser fiel ao Deus de Israel. Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, eles acham que eles estão traindo a fé deles, que eles estão traindo a religião que os seus pais ensinaram para eles de geração em geração.
E como que a gente deve pregar para eles? Através da linguagem que todo ser humano deseja e conhece, o amor. Amém? Quem ama, ora. Então comece a ensinar a sua igreja, comece a orar por Jerusalém, ensinar a sua igreja a orar. Segundo, amar de que forma? Visitando. Isaías 40 diz, consolai o meu povo. Nós devemos ir lá consolar alguém. Quando morre um familiar de um discípulo seu, você não vai no velório? Você não vai depois no enterro? Não faz uma oração pela família? Você não vai lá com a sua presença consolar quem está triste? Da mesma forma, o povo de Israel é consolado com a nossa presença lá. Por quê? Porque é um povo que só pensa que só tem inimigo. Até irrita a gente. Eu já cheguei a dizer assim na imigração, Israel tem uma coisa chata, tem uma coisa desagradável. O que é? Eles não sabem diferenciar quem é amigo de quem é inimigo. Teve um tempo lá que a segurança de Israel pegava tão pesado assim que eles eram indelicados até com quem estava indo lá abençoar eles. A gente estava levando oferta de $50 mil para eles e era maltratado, era revistado. Um dia eu fiquei de cueca lá, só porque eu chamo Abude. E ter esse narizinho tão delicado. Pensaram até que eu estava com a bomba escondida dentro do nariz. Fiquei de cueca lá, coisa constrangedora. Mas quem ama, encobre multidões de pecados. Quem ama, suporta as afrontas e as ofensas. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então agora a gente já está sendo um pouquinho mais bem recebido lá, né? O ministro de Israel veio aqui. E eu tive a oportunidade de, junto com o apóstolo Renê, numa reunião com ele, dizer assim, ó, dá um toque lá para o pessoal da segurança, ser um pouquinho mais suave, falar pelo menos bom dia para a gente, quando a gente chega lá, todo feliz, porque está na Terra Santa. Porque eles não olham para a gente, fazem cara feia, são duros, são frios, mas por quê? Porque é um povo traumatizado, é um povo marcado pela história, onde foram perseguidos, ultrajados, mortos, invadidos, atacados. Então, eles ficam assim, com aquela ideia, o que esse povo vem fazer aqui? O que esse povo quer aqui? E isso é nada mais, nada menos do que uma profecia se cumprindo, porque a Bíblia diz que a igreja colocaria Israel em ciúmes. Eles têm ciúme de nós. Amém? Assim como muitos ficam consolados e felizes quando chegamos ali, outros dizem assim, não queremos a sua fé e o seu Jesus aqui, podem ir embora. Tem cartazes assim na marcha para a gente. Isso é raro ver isso aí, mas tem. Amém? Então, é um povo ferido, marcado, que precisa ser consolado. O que mais consola uma pessoa? Não são as palavras, é a nossa presença. Quando você for lá, você vai entender isso aí amplamente, perfeitamente, e como eu disse, você não vai querer mais parar de ir lá. E última coisa, ofertar. Gênesis 12:3 diz, Abraão, o pai da nação de Israel, abençoarei os que te abençoarem. Então preste atenção. Quando nós plantamos em Israel uma semente, uma oferta para Israel, que eu não vou pedir aqui agora, mas quero te ministrar sobre isso, recebemos a bênção do Deus de Israel. É uma bênção de prosperidade para a sua igreja. Deu testemunho do templo, porque 30 milhões era um dinheiro que eu não tinha. Mas esse templo de 30 milhões que eu não podia comprar, Deus me deu ele de outro jeito. Então isso também é prosperidade. Que está descrita lá em Deuteronômio 6, que diz assim, você vai morar em casa que não foi você que construiu. Eu vou te pôr em lugares que você não trabalhou por ele. Eu vou te dar coisas que você não tinha o dinheiro para comprar. Está escrito lá. Amém? Você vai comer de pomares que não foi você que plantou. Então, isso é prosperidade. E essa prosperidade vem de um coração voltado a abençoar Israel também. Amém? Então, quando nós abençoamos a descendência de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus e Pai de Israel, nos abençoa. Essa é uma experiência que você vai poder comprovar. O que eu quero lançar aqui hoje, nesse café, que foi dedicado a Israel? Uma proposta, um desafio, de que você leve essa palavra, eu vou pôr essa palavra aí na internet, vou deixar essa palavra à sua disposição, para você ministrar na sua igreja, e levantar na sua igreja uma oferta alçada, que pode ser em 2 valores, conforme a sua visão de como é o seu povo. 50
ou R$100. Quando eu falo uma oferta alçada, é uma oferta naquele valor. É uma oferta que testa um pouquinho a fé das pessoas, de até se esforçar para conseguir os R$50, mas para dar aquilo com fé, aquilo acreditando naquele propósito. E você coloque para essas pessoas darem uma oferta para abençoar o povo de Israel, para abençoar a descendência de Israel, porque essa oferta depois nós recebemos das igrejas, como já fizemos em vários anos, e levamos essa oferta para a Embaixada Cristã de Jerusalém, que faz o que com essa oferta? Prega para os judeus, usa esse dinheiro para pregar aos judeus através da obra social. Eles repatriam os judeus que têm necessidades, que estão lá como exilados, que estão lá como povos esquecidos e empobrecidos nas nações. Então, eles pegam muitos judeus que estão em lugares difíceis, ruins, e eles trazem esse povo para Israel e dão toda a assistência de teto, de comida, de medicina, de recursos sociais, né? E quando fazem isso, por serem uma embaixada cristã, todo mundo sabe que a gente fala de Yeshua, que a gente prega Jesus, eles estão pregando a palavra de Deus através do amor. Na festa dos tabernáculos tem um dia que é um convite para os judeus, onde se fala abertamente de Jesus, para aqueles que são convidados. E a Embaixada Cristã de Jerusalém, da qual eu sou o diretor para São Paulo, ela recebe dinheiro de 170 nações. E eles disseram para nós, numa reunião que nós tivemos lá em Israel, no começo desse ano, em janeiro, eu e minha esposa, não pense que você está dando esmola a um mendigo. Israel é uma nação muito rica, eles nem precisam desse dinheiro. Nós estamos ministrando uma oferta neles de honra, de gratidão. Nós estamos ministrando uma oferta neles como se eles fossem sacerdotes sobre nós, conforme está escrito em Isaías capítulo 60. Estrangeiros serão os vossos vinhateiros, estranhos apacentarão os vossos rebanhos, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Então, quando a gente está abençoando a eles, nós estamos honrando e agradecendo por eles nos terem dado a palavra, por eles nos terem dado o Pai da fé, por eles nos terem dado o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. E esse ato de honra vai trazer sobre a sua vida uma prosperidade abundante e sobrenatural. Permita, em nome de Jesus, que os seus discípulos recebam essa bênção. Lança o desafio lá. Não se importe com o que vai acontecer, se vão falar, se não vão falar, se vão criticar. Você sabe para que o dinheiro vai ser usado. É uma oferta de honra, é uma oferta de amor, é uma oferta que vai ser usada na obra social pela Embaixada Cristã de Jerusalém. Todos os anos eu pego essa oferta, levo, chego lá, entrego junto com os apóstolos da regional. O ano passado levei o apóstolo Paulo, junto comigo, de testemunha. Fomos lá, entregamos na mão do apóstolo Renê. O apóstolo Renê junta essa oferta com a oferta da Bolívia, com a oferta que ele traz de Manaus. E a gente vai lá e entra numa sala com os diretores da embaixada, está o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, está aqui, ó, essa aqui é a oferta do Brasil. E aí a gente volta, eles oram por nós, e a gente volta com a bênção da chuva. Amém? Aí Deus dá tempo de 30 milhões, Deus dá unção para levar 13 mil discípulos lá no Sambódromo, Deus faz o sobrenatural acontecer. E eu digo, ame Israel, ore pela paz de Jerusalém, abençoe e console aquele povo, porque Deus quer te abençoar muito além daquilo que você já é e daquilo que você já tem. Quem recebe, diga amém, diga obrigado, Senhor, e dê um aplauso a Jesus.